Boa noite. Boa noite. Muito bom estar aqui. Muito feliz de ver Jesus tocando, ver Jesus fazendo, ver Jesus mudando a gente. Como isso é bom, como isso é precioso. E eu queria com vocês hoje falar algo que está me deixando maluco faz um tempo. Eu não sei exatamente como falar. A Luana sabe disso. Eu tenho conversado muito de alguns assuntos que eu fico pensando, refletindo, experimentando, converso com Deus sobre, e aí eu fico com medo de conversar isso com as pessoas, ou às vezes eu acho que as pessoas vão ter um pouco de preguiça dessas conversas. Ao mesmo tempo, isso liga um alerta dentro de mim sobre o que isso tem a ver com os últimos dias, o que isso tem a ver, cara, com o fim dos tempos, o que isso tem a ver com a volta de Cristo. Muita coisa. Para quem não me conhece, pessoal, eu sou de berço presbiteriano, e para quem não está ligado, lá na presbiteriana, a doutrina calvinista, ela não estuda aprofundadamente o Apocalipse. Porque o João Calvino lá atrás, de todos os livros da Bíblia, ele falou: esse aí, mano, tem jeito não. Esse aí, se eu palpitar, eu vou estragar, se eu for estudar, acho que não vou dar. Cara, não foi, tá? E aí acaba que toda igreja presbiteriana, pra quem já foi aí, tá ligado? É muito difícil de você ver pregações sobre o Apocalipse, é muito difícil de você ver estudos voltados para a escatologia. Tem, mas como eu disse, é escasso. Então eu cresci com essa escassez em mim. E tudo bem, aí eu cheguei aqui, 2020 para frente, e cara, só isso. Os caras estavam acabando de voltar do retiro só de escatologia. Quando eu conheci a Luana, eu fui acampar com os amigos meus, nem para retiro eu fui, e aí vocês vieram para o retiro, e aí a Luana voltou falando e tal. Ela falava das reuniões que a liderança fazia, estudando só Apocalipse. Eu ficava assim, Luana, mas pra quê, filho? Pra que escatologia? Eu falava assim, que assunto mais inútil. Porque eu tinha essa cabeça, tipo assim, pra quê? Que eu quero entender o fim, vai acabar, vai tu morrer. Jesus eu voltar, eu tô salvo mesmo, vambora, né? Eu não via o tesouro de tudo, né, que Jesus deixou pra gente. Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque, tipo assim, como eu tô na escola, eu sou professor e tal, eu tô convivendo com todas as gerações sempre. Você aí que já saiu da escola, tá? Acho que a maioria aqui, tirando a Esther, e o Davi, e o Marlon, todo mundo aqui já, né? Aí, a vida tá andando, pessoal. Acontece. Cara, a gente para quando a gente forma. As músicas que você escuta provavelmente, né? Se você não converteu recentemente, é óbvio que você mudou muita coisa na sua trilha musical, mas é bem provável que você goste de músicas da época da sua adolescência até hoje. Você ainda escute, quando toca, você... Aí você, nossa, essa aqui. Aí parece aquelas propagandas do Spotify, do YouTube. Ei, você, geração 90. Aí bota a NX0. Ela foi, nossa, minha vida mudou. Então, tipo assim, coisa boba, mas a gente para, porque a escola, ela é, gente, um organismo vivo de violência. Nossa, pai do céu, o bullying tá 18 mil vezes pior. Mas também, cara, de informação. Então é muito doido, cara. Porque, tipo assim, às vezes eu faço umas piadas lá pros alunos, que há 3 turmas atrás eles choravam de rir. Aí agora eu faço essa piada e aí eu falo, nossa, acabou. Essa aqui era a minha chave para explicar a matéria, eles não estão rindo. Como é que eu vou continuar agora? Mano, você perde total. Esses dias eu perguntei, rapaziada, quantos vocês acham que eu tenho? Gente, toda a minha vida eles respondiam assim, 23, 22. Não, você é igual nós, professor, você fala jovem. Aí nesse ano eu perguntei, chuta aí. As caras, 34. Falei, mas não é possível, tem cara de 34? Tem. Falei, mas não é possível. Tipo assim, mano, aqui dentro, gente, eu sei que eu tenho, mas aqui na minha cabeça, você fica assim, mas quando que eu deixei? Quando que eu perdi? Quando é que foi? Gente, não tem controle, mano, não tem controle. E é justamente sobre essa ânsia, essa vontade, esse desejo de controlar as coisas que a gente vai falar um pouco hoje, tá? Então eu vou fazer algumas perguntas aqui, reflexivas. Você vai pensar sobre elas e responder para si mesmo, tá? E aí a gente vai seguindo, tá bom? Pensa aí comigo, tá?
De 0 a 10, o quanto que você acredita que você é capaz de resolver os problemas que você tem hoje na sua vida? Pensa aí, tá bom? Outra, quais são habilidades mesmo, coisa que você manja de fazer, qualidades suas, que você olha pra você hoje e reconhece. Pô, manjo muito de planta. Tudo é habilidade, tá? Pô, toco violão. Pô, eu no trabalho meu lá, eu dou conta, sou bom de contabilidade. Pô, sou bom de decoração. Pô, sou bom de vídeo. Pô, sou bom de Muay Thai, Jiu-Jitsu. Meu amigo ali luta tudo, eu nem sei o que eu tô falando. Mas, sou bom de ser pai e mãe. Sou bom de vender carro. Sou bom de sofrer pelo Corinthians. Cada um vai desenvolver. Falar nada, hein? Tipo assim, cara, reconhece suas habilidades. Presta atenção. A maioria das suas habilidades você desenvolveu, cara. Você desenvolveu, você aprendeu, você criou, você ficou bom, você tá ficando bom. E se pá, hoje você sobrevive disso. Hoje é seu trampo, hoje é BO na sua casa, você resolve. Hoje, pra quem é casado aí, você lembrar lá no comecinho, nossa, Leandro, nossa, é sempre muito engraçado. Tipo assim, você vai, é a mesma coisa, nossa. Aí hoje, eu com a Luana dando risada, você fala, não, hoje nós temos a habilidade de não se matar. Ó, você é louco, filho. Hoje nós temos a habilidade de, é só isso, amor, só mais um copo. Olha, lá atrás era um copo. Então assim, gente, como é bom, vai, na moral, como é bom você olhar pra sua vida agora e falar, pô, dou conta, faço, tenho, consigo. Isso não é arrogância, gente, pelo amor de Deus. Isso é valorizar o que Deus te deu, valorizar o que Deus te capacitou. A Larissa aí foi para faculdade agora, vai virar prof ou não. Mas olha que doideira, a Larissa estudava história na escola, daquele jeitinho, Getúlio Vargas para lá, Getúlio Vargas para cá. Pô, agora ela vai virar uma especialista em história. Daqui a uns anos, ela tá vivendo disso. Mas, caraca, tá ligado? Tipo assim, as coisas vão, gente. Quantas habilidades a gente tem? Pensa nelas aí, valorize elas. Agora outra. Quantos assuntos e situações você tem o costume de se virar sozinho, tá? Pensa aí. Quais são os temas que você geralmente pede ajuda? O Evilon falou, Nath, isso aqui eu preciso de você. E quais são os assuntos que o Evilon fala? Ixi, nem vou falar pra Nath, o meu resolvo aqui, pimba. Pensa aí. Cara, se a gente deixar, né, vai embora, tá? Mas eu quero que você pense sobre isso. Agora, queridos, pensando sobre isso, olha que demais, né? Existem pessoas que a gente olha e a gente admira, certo? Queria que você imaginasse aí pessoas que você admira. Pessoas que parecem que elas resolvem os problemas melhor que você. Pessoas que aparentemente têm uma maturidade que você não tem ainda. Pessoas que sabem lidar com coisas que você não sabe lidar de jeito nenhum. Pessoas que dão conta de situações que você está morrendo. E eu queria que você pensasse. Você olha para essas pessoas como? Com tipo assim, caraca, eu quero ser igual. Ou, caraca, mano, aposto que tá roubando. Aposto que, tipo assim, é privilegiado, nasceu rico. Isso aí é porque sorte. Tipo assim, você é o tipo de pessoa que consegue reconhecer a virtude do outro, a habilidade do outro, ou você é o tipo de pessoa que, cara, a comparação sempre te produz inveja. Pensa um pouco. A comparação te produz motivação ou a comparação te produz inveja? Tá vendo? Isso é uma das fake news da nossa geração. Falar que toda comparação é ruim. Não é, cara. Não. O problema é como você interpreta a comparação. Aí, beleza. Porque, gente, viver em sociedade é se comparar o tempo todo e tá tudo bem. Só que assim, quem é pai, mãe de filhotinho aí, já tá comparando os filhos. É inevitável. Inevitável, gente. Você compara tanto pra, nossa, meu filho tá conseguindo, tanto por, só meu filho não consegue. Isso vem. E tipo assim, isso pode fazer muito mal. Isso tá te definhando. Isso tá te, olha que loucura, te afastando de Jesus. A gente não percebe. Ou isso está te fazendo perceber o quão você ainda pode ser melhor, quanto você pode ser bom. Então você está percebendo, pessoal, como é que você tem enxergado a sua realidade? Porque a sua vida se resume a isso. Os seus problemas, como é que você lida com eles? As pessoas ao seu redor, como é que você lida com elas? Essa é a sua vida até você morrer. Só isso, Azar? Só isso, cara. Que doideira, mano. Se a sua vida é só isso, parece que a sua vida é tão a mesmice, né? Então, pensa comigo aí. Por que Deus te colocou aqui? Por
que Deus te deu essa igreja? Por que Deus te colocou em Caxambu e Baipendi? Se a vida é uma mesmice, por que Deus não te deu aventuras, Claudinha? Por que Deus não tacou você viver lá para o Zimbábue? Por que a gente continua aqui? Vindo, repetindo, acontecendo. Talvez você pensou em problemas que nunca se resolvem, são problemas há 3, 4, 5 anos, e você só está aqui. Talvez você está se percebendo uma pessoa invejosa há muito tempo, e você até já desistiu de lutar contra isso. Quando a gente começa a olhar para dentro e perceber essas coisas, meus amigos, a gente precisa parar para pensar qual que é a raiz disso. E aí, igreja do Senhor, presta bastante atenção no que eu vou falar, tá? Se a gente estivesse na época de Jesus, tá bom? Vivos, sabe qual que seria o maior medo das pessoas naquela época? Alguém tem um chute? Na época de Jesus, qual seria o maior medo das pessoas? Ninguém faz ideia? Para quem não sabe, gente, naquela época o maior medo das pessoas era se tornar escravo. Tá? Ou seja, você ter um povo de boa e ser conquistado por outro e ser escravo. Não tinha ONU, direitos humanos, Constituição para te proteger, não. Perdeu a guerra, meu filho, é escravo. Agora olha só, o tempo passou e aí a gente entra numa época chamada Idade Média e lá o maior medo, sabe qual que era? Satanás. E eu não estou zoando. Tudo na Idade Média, se você quisesse colocar a pessoa na linha, o diabo está aí. E isso funcionou por muito tempo. O tempo passou, pessoal, e a gente chegou na Idade Moderna. Sabe qual que era o maior medo da humanidade na Idade Moderna? O governo. Porque o governo cobrava tanto imposto, que o povo começou a matar rei. É a época das revoluções, aí para quem sabe um pouquinho. Só que aí o tempo passou também, matamos rei. Ele continuou vivendo. Agora eu te pergunto, qual é o maior medo da nossa era? Você está na era. Qual que é o seu maior medo, hein? Não é aranha, não é besouro nem barata. Sabe qual que é, gente? Fracasso. Que loucura, né, cara? A idade antiga, escravidão. O que é pior, ser fracassado ou ser escravo? Idade média, diabo ou fracasso? O que é pior, hein? Sei lá, bota na balança aí. O Estado, muito bom isso, ou fracasso, né? Pensa no rei muito louco aí. Cara, por que a nossa geração é a geração apavorada? Fracassofobia. Por quê, turma? Quem sabe? Vamos lá, né, cara? O que é o fracasso? Fracasso é quando você entende que você podia mais. Simples assim. Fracasso é a consciência de que era para ser melhor. Fracasso é a ideia de que, caraca, não era como eu esperava. Alguém sabe qual que é o oposto de fracasso? Sucesso. Então é simples. Só que, pensando nisso, e eu prometo que é a última parte de pergunta, tá? Mas é que isso aqui é muito importante. Pensa comigo, tá? Imagina você com essa idade que você tem hoje. Vamos lá. Você já imaginou passar o resto da sua vida ganhando salário mínimo até morrer? Eu quero que você pense assim, ó, a partir de agora, exatamente esse momento. Eu vou ganhar um salário mínimo até eu morrer. Eu vou morrer com 95 anos. Você vai estudar, vai fazer pós, vai fazer em trades, invests. Vai ser um salário mínimo fixamente. A inflação vai subir. Salário mínimo. O resto da sua vida. Eu quero que você pense qual é a sensação de você com 95 anos, tendo vivido a vida toda sem nenhuma oportunidade de melhora financeira nenhuma. Pensa aí. Qual a sensação que você vai ter assim? Caraca, mano, tive sucesso. Ou você vai pensar assim, caraca, mano, fracassei bonito. É o que você pensa, não fala alto não, tá? Cada um com sua opinião. Agora vamos lá. Você que não tem filhos, tá? Olha, te dá uma notícia. Você nunca vai ter. E você também vai morrer com 95 anos. Eu quero que você pense. Você com 95 anos, você que não tem filho, você nunca vai ter. Qual a sensação que você vai ter? Sucesso. Era isso mesmo. Você é louco. Deus me livre. Ou, caraca, fracassei demais nesse rolê de família, mano. Qual a sensação? Vai, pensa aí. Terceira. Você nunca vai ter casa própria. Nunca
mesmo. Tá ligado esse sonho bonitão de, nossa, um dia eu vou construir, pai. Um dia vai. Não vai nada, mas não vai mesmo. Você também vai morrer com 95 anos pagando aluguel para um cara ficar rico. Quem já tem casa própria não cola nessa aí, tá? Mas a maioria eu sei que não tem, tamo junto. Nunca. Não, mas não vai ter. Não vai ter. Qual a sensação que você vai ter no final? Quando você tiver para morrer, seus filhos estão ali, e você fala, poxa, eu vou deixar nada, vou deixar um carro com 3 mil de PVA para pagar. Vou deixar roupa, talvez isso aí você fala, nossa, fracassei, mano, tive a vida toda para construir um cômodo, mano. Nada. Vamos lá? Você que tem um carro aí, tá ligado? Seu carrinho aí, barulhento ou de boa, você nunca mais vai trocar, mano. Peugeotzão pra sempre, Gustavão. Mano, pra sempre, meu amigo. Seu carro vai andar 1 metro, 50 quilos de gasolina. Não vai trocar, não vai conseguir. Que sensação que você vai ter daqui uns 20, 15 anos com o mesmo carro? Nossa, tô de boaça, mano. Cê é louco. Nem preocupe com isso não, filho. Ou você vai ter aquele... Nossa, cara. Pô, comigo não acontece, mano. Tô fracassando. Continua, né, pessoal? Hoje o negócio é louco. Vou ser mais prático agora. Imagina você, na sua área que você gosta, você nunca ter sucesso. Nunca mesmo. Não ser reconhecido. Não ter uma valorização financeira por isso. Nada. As pessoas não sabem a sua profissão sempre. Ninguém se importar com a sua profissão. Muito mais. Você nem conseguir mais emprego na sua área. Simplesmente porque você não é bom, cara. Mas você ama. Mas você não é bom. Agora vai doer um pouquinho, tá? Mas o problema não é meu. Já imaginou os seus filhos nunca se converterem? Sério, tá? Você vai aí, meu filho, viver a igreja com tudo. Mesa, vinho e pão, fogo do céu. Vamos viver Deus absurdamente. Vai converter 90 milhões de gente. Mas o seu filho, a sua filha não vão se converter, maluco. Eles vão vir aqui, ó, forçado para sempre. Até eles terem 18 anos e falou o quê? Nunca mais, chatão. E você vai ter que viver a vida toda vendo os filhos dos outros convertidos e você. Olhando para sua família e falar, caraca, o que eu errei, mano? Ó, fracassei. Isso é uma possibilidade, hein? Já imaginou a nossa igreja literalmente ficar com as mesmas pessoas para literalmente sempre? Daqui a 50 anos não é tudo velho, destruído. No fim, e não chegou um jovem, não chegou ninguém. Quem já é velho hoje já foi. Então, tipo assim, é isso, fazer o quê? A vida é essa. Então, assim, mano, presta atenção, daqui a 50 anos, cara, não vai ter mais. Para de rir dos velhos. Não vai ter mais. Gente, tem noção? Vai estar aqui o Leandro aqui, ó. O presbitério, os diáconos, a galera, tipo assim, gente, vamos lá, filho. Vai ter uma conferência, daqui a 50 anos, pessoal, vai ter uma conferência. O tema dessa conferência é evangelismo. Daqui a 50 anos, mano, você vai continuar crendo, velho? Ou você vai falar assim, velho, na moral, Lê, fracassamos, mano. Essa visão que você teve que dia do triangulinho aí foi o café da UAM, mano. Ué, duvido que não vai ter vários. Se bobear muito, já vão ter saído. Falou o quê? Tá fracassando. Pensa comigo aí, velho. Casa própria, carro, filho, conversão dos seus filhos, igreja. Agora uma bem pessoal para terminar. Acredito eu que se você presta atenção nas pregações, ou você vai em retiro, tem alguém que prega no YouTube ou no Spotify da vida, não sei, cara. Acredito eu que todo mundo aqui tem assim, ó, caraca, mano, essa pregação me mudou, velho. Tipo assim, nossa, Deus falou demais. Cara, Deus berrou na minha cara, mano. Aí você sai daqui, tipo assim... Aí segunda-feira acontece alguma coisa, aí você já destrambeia. Imagina isso assim, literalmente, até você morrer. Você nunca vai ser profundo em Deus. Nunca. A sua vida com Deus vai ser para sempre. Eu acredito. Mas não vivo nada. Mas eu acredito. Você sempre vai viver da história dos outros. Para sempre. Nunca nada. Nada. Você nunca vai se permitir. Você sempre vai olhar torto. Você sempre vai ser resistente. Você sempre não vai crer. Você sempre vai falar, esse cara está exagerando. E você literalmente vai até o final da sua vida salvo, sentado e satisfeito.
Com seus 95 anos, você vai olhar para a sua vida com Deus e vai pensar o quê? Mas safe. Cara, vivi muita vontade de Deus. Ou tipo, nossa, credo, agora que eu tô sem força na perna, força nos braços, meus amigos tudo já morreu, tô sozinho no asilo, agora eu quero queimar Jesus. Mas não tem alguém para orar por você, não tem. Seus olhos não pegam, seu óculos quebrou, não dá para ler a Bíblia. Sobrou sua alma, velho. Sua alma, Espírito Santo, com o mesmo intenso, incrível poder. Mas você ficou 95 anos sem alimentar nada da sua fé. O que é mais provável? Que doideira, né, família? Essas perguntas provavelmente te geraram, em algum determinado assunto, eu espero, um medo. Não gerou, não? Um medo de tipo assim, ai. O meu, na hora que eu estava montando isso aqui, eu falei, nossa, rapaz do céu, se o Zaico Valentim virar na minha cara e falar assim, papai, Jesus é viagem, mano. Vim com A mais B provando que é invenção. Caraca, meu coração vai sangrar, mano. E aí eu vou falar, Deus, toca meu filho. Sabe o que é isso, amigos? Medo do fracasso. Então eu espero que você esteja entendendo que a gente está falando de uma realidade dos últimos dias. Uma geração apavorada com fracasso. E por que o fracasso ele mexe tanto com a gente? Porque a gente tem um conceito, uma ideia, uma forma de ver a vida, que as coisas dependem muito da gente, pessoal. Presta atenção. As coisas para darem certo, na nossa concepção, elas dependem muito do nosso esforço. Eu não estou falando de salvação aqui não, fica tranquilo, não vou falar pela graça e salva, fique em paz. Isso aqui é o básico, mas eu quero que você entenda além. Quantas coisas aqui você respondeu do tipo assim, não, cara, eu dou conta, eu tenho habilidade, eu consigo, eu me viro, eu não sofro tanto, eu não me esmoreço, eu não me abalo. O quanto, sem perceber, você se orgulha, cara. De você ser forte, cara, de você ser presente, de você ser contínuo, de você ser permanente. E o quanto que isso te convence, presta atenção, que o sucesso dessas perguntas aqui está aqui, maluco. Só que agora eu tenho uma novidade do Evangelho para você. Todas as perguntas que eu fiz aqui, desde salário mínimo para sempre, conversão dos filhos, até a igreja não encher, presta atenção, todas essas perguntas, Deus não prometeu cumprir nenhuma, cara. Deus não te prometeu filhos. Deus não prometeu a conversão dos seus filhos. Deus não prometeu, maluco. Mas talvez você está vivendo como se Deus tivesse te prometido. E aí a promessa que você está vivendo não é a volta dele. A promessa que você está vivendo é a realização do seu sonho. Vou te falar uma parada aqui que a gente vai refletir biblicamente. Jesus foi um fracasso. Meu Deus. Vamos pensar um pouco? Jesus como carpinteiro não inventou nada, não criou nada, certeza que Giovanni era melhor que ele. A Bíblia não dá nenhum destaque para as habilidades de carpintaria de Jesus. Nenhum. Então, gente, vamos pensar aqui, você é um discípulo de Jesus, o cara é seu mestre. Você não vai dar uma moralzinha, pô, além de tudo, mano, o cara fazia uns cavalinhos de madeira. Mano, os caras falam assim, Jesus, filho de José o carpinteiro, e a gente deduz que Jesus ajudava. Mas você também não tem muita fonte segura para afirmar que, assim, profissionalmente Jesus, sabe quem vai pendir? Sabe como é que você sabe disso? Pensa numa profissão que existe aqui, você nunca quis aquecer. Às vezes um amigo seu aqui, uma amiga sua exerce, cuidado, hein? Jesus era esse cara, mano. Até os 30 anos, profissãozinha, zerinho. Outro fracasso de Jesus. Do que os discípulos chamavam Jesus, gente? Vocês lembram? Qual que era o nome que Jesus falava? Desculpa, os discípulos falavam. Mas com R. Rabi. O que quer dizer Rabi?
Mestre. Qual era o nível de mestre de Jesus? Sabe como é que a gente sabe disso? Porque, tipo assim, quando os fariseus vão falar com Jesus, alguns vão falar assim, a gente sabe que você é mestre. Mas presta atenção, ninguém pontua Jesus como, cara, você tem uma formação tão absurda que eu vou baixar pra você. Todo mundo já parte do ponto, quem que é esse aí, mano? É filho de Maria? Quem que é esse aí? Esse cara sabe um pouco, fez a formação ali, talmidim, papapá, sabe toda a Torá de cor, maneirinho. Mas, gente, Jesus não era um PhD, quando eu estou falando, considerado socialmente. Ele nunca foi um cara visto como, nossa, ô teólogo. Mano, esse cara aí, velho, fala com todas as tribos. Jesus era mais um mestre, cara. Socialmente, ele era um professor muito bom. Mas agora pensa no professor muito bom da sua vida aí. Nossa, esse professor me marcou. Legal, vira a página. Biblicamente, a gente não tem nenhuma clareza sobre o nível de respeito acadêmico que Jesus tinha. Então ele era só mais um. Que louco isso, né, cara? De novo, presta atenção que eu vou falar. Como Messias, alguém sabe o que quer dizer a palavra Messias? Aquele que foi ungido e enviado, preso e morto. Desculpa, na moral, o cara é escolhido de Deus para libertar o povo, preso e morto. Fracasso! Será que vocês estão conseguindo perceber que todo esse fracasso é o fracasso que as pessoas olhavam para Jesus e concluíam pelo que eles entendiam que era sucesso e fracasso? O que é um sucesso? Melhor loja da cidade, ou carpinteiro. O que é um sucesso? O mestre maior que os fariseus. O que é um sucesso? Ungido, enviado e não morre para romano. Você é louco? Revida um exército na hora, maluco. Gente, presta atenção nisso. Aos olhos daquela sociedade, daquela era, Jesus era um fracasso. Agora olha para a gente. Presta atenção. Quem é que determina o seu fracasso? Você ou o medo que você tem dos outros descobrir os seus fracassos? Pensa um pouco. Pensa um pouquinho. Pensa só um pouquinho. O que vão pensar se o meu filho não... O que vão achar se a minha filha for a única... O que vão pensar se, cara, eu ficar no mesmo emprego para sempre? O que vão achar de eu andando com esse carro acabado na rua? Mano, o que vão dizer da minha igreja que não enche? Mano, o que vão... Vocês estão percebendo, pessoal, que o nosso medo de fracasso ele está diretamente ligado com a opinião dos outros. E qual que era a opinião dos outros sobre o seu Cristo? Fracassado, cara. Continuamos. Jesus, libertador dos exércitos, pedia para você guardar a faca. Fracassado, mano. Certeza que tinha medo de lutinha. Você acha que Pedro não pensou isso? Como milagreiro, curava um monte de gente que não merecia. Como líder político, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus não criou nenhum partido, turma. Péssimo líder político. Agora, como senhor de 12 discípulos, um ele chamou de Satanás, o outro traiu e matou ele. Papo reto. Socialmente, Jesus, fracassado. Fracassado. E sabe o que é mais gritante, pessoal? O que é mais gritante é aqui que eu quero chamar a atenção de todos vocês. Muita atenção aqui. O fracasso de Jesus, ele é o fundamento, presta atenção, ele é o fundamento do sucesso dele. Por quê? Quando Jesus socialmente é um fracasso, é porque ele vai dizer sempre o seguinte: eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai. Desde que Jesus nasceu, gente, o projeto dele é ser um fracasso social. Sabe por quê, meus amigos? Porque ele vai ser moído pelas nossas transgressões. Ele vai ser transpassado, meus amigos. E a gente acha que moído e transpassado é só martelinho na mão. Meus amigos, Jesus era constantemente humilhado, envergonhado,
cuspe no rosto, desmerecido. Filho de quem? Nazaré? Fracasso! Esse fracassado, mano, é o único que teve sucesso. Porque pensa, a morte dele foi a sua salvação. Imagina se Jesus aqui, gente, tivesse brilhado os olhos e falou: quer saber, com os poderes que eu tenho, mano, vou mudar a economia do mundo. Vou salvar todo mundo da pobreza com emprego. Ele seria um sucesso, empreendedor. Mas um fracasso para a vontade de Deus, cara. Amigos, eu quero que vocês pensem agora, gente. Aonde vocês estão tendo sucesso na vida de vocês? Vamos ser honestos aí, vai. Olha para as áreas da sua vida. Quais são os seus sucessos? Suas realizações? Quais são as partes da sua vida que você fala: caraca, mano, isso aqui está muito bom. Agora responde. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual o seu nível de sucesso? Simples assim. E aí, queria que vocês abrissem comigo em Atos. Atos, capítulo 5, versículo 32. Versão NVI, se tiver aí. Amém? Da multidão dos que acreditavam, era uma mente, um só coração. Não, gente, é isso mesmo, né? Atos 4:32? Uai, aqui está 4. 4:32, da multidão. Uai, é isso mesmo. Tamo junto. Falei 5, gente, perdão. Atos 4:32. Da multidão dos que creram, um era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente uma coisa que possuísse, mas compartilhava com os que não tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus. Não havia pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras e casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda, colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade. Agora, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa... Filho da exortação. Alguém sabe mais outro significado aí? Filho da consolação. Alguém sabe mais? Aqui está encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Rapidinho. Olha o apelido que esse José vai ganhar. Encorajador. Amigos, olha para cá. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é o encorajamento para que a gente seja um fracasso social. Presta atenção. Presta atenção nisso aqui. O Evangelho, ele é um encorajamento para que sejamos um fracasso social. Como assim, Azar? Como assim? Assim. Quando José, o levita de Chipre, percebeu que ele tinha encontrado o sentido da vida, ele não achou fracasso vender seu lote e servir a obra. Mas socialmente, você é louco, mano. Você é louco, cara. Pô, vendi uns cavalos. Cavalo também dá dinheiro. Pô, mano, e seus filhos? Não vai deixar um lote? Mas, mano, nesse lote tá a casa que você construiu para sua geração, mano. Caraca, José, ficou doidão mesmo. Cara, você escolheu o fracasso. Gente, olha o apelido que os apóstolos vão dar para ele. Maluco, você inspira nós, mano. Você tem uma coragem que não é normal. Você está aceitando ser reconhecido como um fracasso. E você não precisa de ninguém falando, você é um sucesso, Barnabé. Porque o Espírito Santo testifica, meus amigos. O Espírito Santo, ele é um selo, cara. Entende o que é um selo? Não importa você falar, essa correspondência vai
para casa de não sei quem. Cara, o selo deixa claro, é aqui e acabou. O Espírito Santo é isso. O Espírito Santo, ele tira o evangelho forçado, ele tira o evangelho da culpa, ele tira o evangelho dos rituais, meus amigos. E ele te ensina que o fracasso social, econômico, empreendedor, estudantil, na criação de filhos, presta atenção. Eles podem acontecer. E eles não definem sua vida com Jesus, cara. Eu sei que é duro de aceitar, amigos, mas se seus filhos nunca se converterem, eles vão prestar conta diante de Deus, cara. Você entende isso? Só que o pai e a mãe não estão prontos para isso. O pai e a mãe não estão prontos para aceitar que o filho também tem que aceitar. Jesus não vai olhar para sua fatura e falar, caraca, mano, você venceu na vida, mano. Jesus não vai olhar para sua ascensão de classe social e falar, caraca, hein, mano, mandou bem, hein? Jesus não vai olhar para o seu carro limpo e falar, caraca, como você é zeloso. Isso para Jesus é fracasso. Isso, cuidado, tá? Não estou falando, pelo amor de Deus, errado. Fracasso é no sentido de, mano, você está gastando energia, mas essas coisas elas não vão ser levadas contigo. Então você pode gastar energia com elas, mas que elas não te consumam, cara. Porque o carro vai servir sim a obra. Vai trazer visita, vai levar sua família para desfrutar. É bênção. Mas você não vai viver pelo carro, cara. Você não vai pecar porque você arranhou o carro, mano. Você entende? Eu sei que é duro, eu só estou dando um exemplo, mas, gente do céu, isso só é possível de verdade, se assim como José, vocês conseguirem, eu consiga, nós consigamos vermos Jesus, experimentarmos Jesus e entendermos que nada se compara. Nada se compara, porque se tem alguma coisa que você está conseguindo negociar aí, é porque compara. Então Jesus não é tão especial assim. E vamos lá, né? Hoje, você consegue olhar para dentro de você e falar assim, eu confio 100% da minha vida a Jesus. Será que a gente sabe o que significa essa frase, mano? Eu vi um meme hoje que eu rachei, cara. O Arthur ama, chora de rir junto. Que é tipo assim, é um tiozinho saindo assim meio assustado, olhando pro cara que tá filmando ele. O jeito do tiozinho é muito engraçado. Aqui eu não vou conseguir ser engraçado, mas o tiozinho é muito engraçado. Ele só tá assustado. Ele tá tipo assim, tá andando, tentando ficar de boa, mas olhando pra quem tá filmando. Aí ele botou uma legenda assim, ó. Isaac descendo com Abraão do morro. Eu pensei, caraca, genial isso aí, mano. Porque a gente romantiza as coisas. Gente, eu não tenho dúvida que Abraão compreendeu o que Deus fez ali. Mas a Bíblia não deixa claro se Isaac entendeu ou não. Ele não sabe como é. Se Isaac ficou ainda mais 30 anos olhando pro pai dele. Pai, eu vou casar com 11 anos. Tchau! Para quem não sabe, gente, Abraão ia matar Isaac para Deus, porque Deus tinha falado. Por que eu estou falando isso, né? Esse é o tipo de realidade. Se os seus filhos abandonarem a fé, você vai conseguir pregar para eles como alguém condenado ao inferno? Se a grana acabar, turma, pô, né, tá vivendo tempos tensos aí, se você está se atualizando nas notícias. E aí, a culpa é de Deus? Ou, sendo culpa de Deus, se é Deus que está fazendo essas coisas, isso vai te tirar dele? Você percebe que os fracassos na vida, aparentemente fracassos da vida, né? Dinheiro, grana, eles começam a ser como uma forma de você perceber o que te faz permanecer em Deus. Quando a doença chegar, turma, se chegar. Quando a morte inesperada chegar, se chegar. Por isso, de novo a pergunta. Hoje você consegue olhar para dentro e falar, cara, hoje eu confio minha vida plenamente em Deus? Vou te falar na moral.
Se você for 100% honesto, é bem provável que você fale, cara, eu acho que não. E se você falar, eu acho que não, mano, entendendo que, cara, é impossível, eu sou muito controlador. Mano, é impossível, eu sou muito medroso. Mano, é impossível, eu sou muito agarrado. Meus amigos, é por esse caminho que a gente vai conhecer a graça de Deus. É quando você consegue entender, meus amigos, que não há nada que você possa tentar negociar com Deus ou justificar com Deus, que aí você começa a entender a profundidade do sacrifício, mano. Não tem outro caminho. Porque é aquela parada, enquanto eu estou vivendo com Jesus de uma forma que aquilo não mexe com as minhas entranhas, no sentido de, caraca, mano, não. Jesus, cara, virou um costume. E todos os costumes, meus amigos, são úteis, são lembrados, mas passam. Jesus passa na sua vida? Salve! Valeu! Esse pode ser o nosso Jesus. Porque eu vivo uma vida de fé fracassada, onde a minha fé está em mim mesmo, com argumentos de que tudo que eu conquisto foi Deus quem deu, foi Deus que abençoou, mas Deus não conhece meu coração. Então como é que Ele me deu? Eu não oro, eu não abro, eu não me entrego, eu não confio. Vocês estão percebendo, pessoal, que às vezes a gente está confundindo bênçãos de Deus com conquistas nossas, atribuindo a Deus para justificar que a gente é crente? De novo, você está conquistando coisa pelo seu braço, mas você está falando que é Deus para trazer uma ideia de que aquilo é santo. Só que Deus só está assim, ó, não vou atrapalhar. Você já sabe como é que faz, né? Isso não é bom? Isso não é filho crescido? Eu não te dei habilidade, você desenvolveu? É seu, mano. Você que fez, você conseguiu. E aí seu coração começa a idolatrar a conquista. Fácil. Mas aí vem seu irmão e fala, cara, Deus está te abençoando, né? Cravão falou, com certeza. Então se Deus deu, pode tirar, né? Não, Deus não é assim não, mano. Aí você começa assim, se Deus me deu, por que vai tirar? Meu Deus, alguém. Entendeu nada, hein? Continuando. Tá tudo bem, pessoal? Tá dando aí mais uns 15 minutos? Será que não consegue? Porque agora eu vou trazer uma coisa que eu tenho dificuldade de falar esse termo aqui, mas eu estou aprendendo com vocês, Igreja Carismática de Jesus, que eu amo muito. Eu acho que é meio prepotente eu falar isso, mas eu preciso falar, gente. Nós é irmão, tá bom? Se eu errar, vocês estão aqui, vocês me exortam na mesma hora. Mas é que eu acho que algumas coisas que eu vou falar aqui, elas carregam alguma coisa, eu não sei o termo, profética. Não sei, tá vendo? É o meu máximo que eu posso falar aqui. É o máximo que eu posso falar. Por isso que eu não posso falar, tá vendo? Não dá. Me ajuda aí, pessoal, pelo amor de Deus. Tô tremendo as bases aqui. Então, pessoal, eu falo isso porque, tipo assim, ó, isso que eu vou falar agora tem sido um discernimento que eu tenho tido já há alguns anos e, como eu disse, está sendo muito difícil de eu conseguir repassar, compartilhar, conversar. Isso me faz ficar muito pistola e desanimado, às vezes desiludido de ver como as coisas são. E aí veio a calhar de hoje o Lê ter me chamado para pregar e falei, cara, será que é para falar disso, Deus? E eu tava lá, falei, acho que não. Aí no meio da pregação, aqui, caminhando por esse canto, eu falei, nossa, acho que é agora a hora de pensar sobre isso, tá? Espero tentar ser claro e extremamente aberto a gente conversar depois e vocês me darem alertas também, tá? Com o coração muito na mesa aqui. É o seguinte, pensa comigo aqui, qual era a maior ameaça na época de Jesus? Que dava calafrio em todo mundo. É fácil, vai. Quem? Roma, certo? Tanto assim que Jesus tem que lidar com isso o tempo todo, apóstolo Paulo, os discípulos, tá todo mundo, cara, morrendo de medo. E é tão legal, porque assim, vocês vão ler a carta de Pedro, as cartas de Paulo, cara, eles realmente acham que Jesus está voltando ali. Eles têm uma esperança muito firme, porque o Império Romano tirou tudo deles, cara. Vocês entendem? O Império Romano fez dos judeus cristãos fracassos. Então eles já estavam, tipo assim, esmorecidos no sentido físico, emocional, mental. Mas você vê Paulo e Pedro falando, ó, cara, ô Timóteo, ou Tito, eu não vou lembrar agora, manda aí o João Marcos para ficar comigo aqui, porque todo mundo meteu o pé, cara.
Lá no final da vida, Paulo está tipo assim, definhando. Mas ele está com essa esperança, cara, se eu não ver Jesus voltar, a próxima geração vai ver, cara, já passou 2000 anos. Roma matou todos os apóstolos, cara. Todos, sobrou nenhum. João morreu de velho. Mas morreu dentro de Roma, tomou caldeirão, ficou isolado numa ilha. Roma, presta atenção, socialmente venceu. Vocês entendem? Mas os discípulos continuaram e nós estamos aqui. Amém? Eu queria que vocês pensassem agora. Quem que é Roma hoje? Por isso que eu estou falando que esse discernimento aqui, ele vai ser polêmico, ele vai ser difícil de engolir às vezes, talvez você possa me entender errado, mas estamos aí, velho, estamos aí, entendeu? Estamos aí. Que é o seguinte, se a gente for fazer um paralelo, qual seria o império que governa o mundo hoje? Pelo menos o Brasil. Estados Unidos da América. Vocês conseguem perceber então? A gente tem uma capital, Nova York. A gente vai ter um padrão, a gente vai ter uma moeda, a gente vai ter uma forma de ver a vida que não é por acaso e também não é brasileira. E aí talvez você não está conseguindo enxergar muito bem, eu vou te dar alguns exemplos só para facilitar, tá? Pensa comigo aqui nessas coisas que eu vou falar agora. Worship. Já ouviu esse termo? Worship quer dizer adoração. Veio dos Estados Unidos. A nossa salinha ali, como é que ela chama? Kids. Estados Unidos. Quando a gente tem conferência, tem um momento nosso que é o coffee break. A gente não fala parada do café. Você não consegue. Presta atenção, gente, se for. A gente não consegue falar o português. É ridículo. O conceito de conferências anuais, semestrais, é deles também. Músicas que você escuta, pop é deles, rock é deles, rap é deles, funk é deles, country é deles, dance music é deles, pagode é brasileiro. É isso. Nike, Hering, Vans, o Oscar, o YouTube, Google, Instagram, WhatsApp, Facebook. Quem escreveu esse livro da comunitária? Não, o nome do... É norte-americano. Você lembra o nome dele? É um norte-americano, certo? E o antigo que a gente leu também era do... Ele é judeu. Perfeito. Mas ele mora nos Estados Unidos. Perfeito. O que eu vou falar aqui, de novo, a teologia americana, ela domina a gente, tá? E como assim domina a gente? Só para você entender. 3 igrejas que a gente se espelha. One, Cornerstone, Jesus Cop. Gente, são 3 nomes. Os caras. Mas agora você fala, mas então você está criticando. Não estou criticando, escuta. Eu estou te dando um discernimento sobre qual é a cultura influente do mundo hoje. Ponto. Tá tudo bem. Ou não, vamos ver. Só que se você olhar para trás, a Assembleia veio deles. Metodista veio deles. As congregacionais veio deles. Às vezes, até veio da Europa, mas passou para os Estados Unidos primeiro, tomou uma forma, depois veio para cá. A presbiteriana, antes que você pergunte, veio da Escócia. Mas para chegar aqui, passou pelo filtro americano. Tem uns meninos aí que cortam o cabelo, chega no cabeleireiro e fala assim, corta o americano aí, pai. Pessoal, a gente sabe se o preço das coisas vai subir ou descer se o dólar aumenta. Eu preciso que vocês entendam, gente. Os Estados Unidos é Roma hoje. O denário era moeda romana. O ave César era o costume romano. Quem já viu The Chosen aí? Gente, é o tempo todo os discípulos tendo que lidar com o romano em todo lugar, sendo perseguido, sendo visto, tendo que dar justificativa. Só que, mas peraí, eu tô no Brasil, mano. O bagulho que é Lula e Bolsonaro. Então, é aí que eu quero trazer para vocês esse entendimento. Amigos, nós estamos falando de cultura. Cultura.
E aí eu queria que vocês pensassem uma parada muito simples comigo. Os Estados Unidos, eles têm uma cultura, presta atenção, baseada na história deles. E é muito simples. A história deles é de um povo que entendia que os Estados Unidos era uma terra prometida, era a nova Jerusalém deles. De quem que é eles que eu estou falando? De uns caras chamados puritanos. Você já ouviu falar deles? Eram cristãos evangélicos ingleses que foram expulsos da Inglaterra por acreditarem que então rolava muita violência. Eles foram embora. Chegaram ali onde hoje é os Estados Unidos e eles consagraram aquilo ali ao Senhor, entendendo que aquilo ali era uma terra para Deus. Desculpa, uma terra que Deus tinha dado. Isso aconteceu em 1600. Só que isso gerou uma cultura perigosa que eu vou te falar agora, que se chama nacionalismo cristão. Presta atenção, isso está acontecendo hoje, mas preciso que você entenda o tempo. Essa ideia é o seguinte: como Deus deu essa terra para nós, e nós somos de Deus, a nossa identidade de morador está vinculada com a minha identidade em Deus. Vou te resumir mais fácil. Nos Estados Unidos é ensinado que eles são a nação escolhida por Deus. Para quê? Se você conversar com uma pessoa moderada, ela vai falar para levar o evangelho para o mundo. Deus nos escolheu para abençoar o mundo. Se você pega uma pessoa um pouco mais radical, ela vai falar para governar o mundo e apresentar Deus. Parece parecido, mas não é. Porque onde eu quero chegar com vocês? Estados Unidos é um país que venceu 3 guerras seguidas. E por eles vencerem 3 guerras seguidas, eles são o país mais poderoso. É simples assim, o mundo funciona assim desde sempre. E quando eles ganham, pessoal, pensa comigo, as empresas deles vão para todos os lugares e todo mundo vai comprar deles e está tudo bem. Só que agora eu queria que vocês entendessem qual que é o reflexo da gente como cristão de último dia. Qual é o sinônimo de felicidade nos Estados Unidos? Vocês sabem? De uma forma geral? O lucro. Para eles está diretamente ligado realização, vontade de Deus com lucro. Porque eles entendem que se Deus escolheu eles, eles não vão fracassar. E agora nós temos um problema. Porque começa a olhar para nós agora. Lembra das perguntas que eu fiz? Imagina daqui tanto tempo. Imagina o que vai ser, como vai estar, o que eu vou ter, o que eu não vou ter. Qual que é o nosso grande medo? Fracasso. Qual é a cultura americana? Deus nos escolheu, nós não fracassamos. Como é que isso pode chegar na gente e tem chegado, pessoal? Isso é tão perigoso que meu coração pesa agora. Presta bem atenção. Tem se levantado um movimento muito forte nos Estados Unidos atualmente, que tem entendido o seguinte: se os Estados Unidos faz, é porque é direção de Deus. Amigos, isso é muito sério. Eu vou dar 2 exemplos aqui só, tá? Mas, de novo, só uns delicadíssimos. Todo mundo sabe da guerra que está acontecendo em Israel e Palestina, tá bom? É visível para quem quiser procurar um pouquinho que Israel já ganhou, venceu, os palestinos perderam. A faixa de Gaza já está totalmente destruída e ocupada. Só que há um mês atrás, o presidente americano falou que aquela terra ali, ela tem que ser feita como uma terra para todos, reconstruída com o dinheiro americano e vista como um lugar de felicidade, onde Deus vai abençoar. E aí um jornalista perguntou assim: mas e os palestinos? Aí ele falou: eles podem morar em outro lugar. Sabe quem que decide onde as pessoas moram? Sabe quem que dá a voz final sobre o destino das pessoas? Deus. Por que esse cara acha que pode determinar onde as pessoas vão morar a partir de agora? Meus amigos, por que eu estou te dando esse exemplo? Porque sabe como que os cristãos estão sendo chamados nos Estados Unidos? Christians bullying. A palavra bullying significa, alguém sabe? Bullying está em alta, hein? Nossa, você faz bullying comigo. Ninguém sabe o que é isso? Violência moral e emocional. Presta atenção, os cristãos,
América do Norte estão recebendo esse apelido. Por quê? Porque eles não fracassam, porque eles ganham todas as eleições, porque eles enriqueceram mais que todo mundo e porque o que eles querem acontece. Onde eu quero chegar aqui, pessoal? Qual é, presta atenção, a vontade de Deus sobre a igreja dele? O que a gente sabe dos últimos dias? Onde serão os cultos dos últimos dias? Como é que a gente vai reconhecer um verdadeiro cristão? O que persegue ou o que é perseguido? Eu preciso que vocês pensem isso aqui comigo, pessoal, porque isso aqui tem ficado uma parada muito séria. Muito séria. Tão séria, meus amigos, que... cara... Gente, eu dou aula na Maria da Fé e mais de 95% deles são católicos ou evangélicos. De família, de vô e vó, de ir na igreja semanalmente, turma. Amigos, o nível de violência nas palavras deles com imigrante, mulher e os meninos mais afeminados. E aí quando você vai falar, mano, não é assim que você trata uma pessoa que é diferente de você. A resposta deles, muitas das vezes, tá com o diabo no corpo. Vou usar o termo aqui, mas entenda, é viado, tem que apanhar mesmo. E aí isso começou a criar uma noção de que o que é um cristão, tá? É o cristão valentão. É o cristão que não abaixa para ninguém. Mas entendendo errado, o abaixar por ninguém, gente, não é o revide. O baixar para ninguém não é te humilhar na resposta. O abaixar para ninguém não é falar que Jesus é o brabão. Jesus deu um comportamento e um padrão, que é o que a gente tem pregado aqui domingo a domingo. Tomou aqui? Não vou revidar, mano. Tô aqui. Vai tentar me proteger aqui? A cultura cristã? Meu reino não vem assim não, cara. Amigos, infelizmente hoje o evangelho está virando ferramenta de perseguição. Perseguição. E cuidado, porque isso aqui, presta atenção, isso aqui não é abrir uma porta para o cristianismo permissivo, que é a outra desgraça da nossa realidade. Não vamos acolher todo mundo, deixar todo mundo como está, e nada é pecado, só amor. Pelo amor de Deus! Qual é o nosso padrão, gente? Nosso padrão não é a esquerda nem a direita. Nosso padrão é o quê? É o Cristo, mano. Só que olha como é que a parada é tensa e perigosa. Estados Unidos é o país mais evangélico do mundo. Nos Estados Unidos estão as nossas excelentes referências. Nos Estados Unidos, cara, tem um movimento de avivamento constante para quem pesquisa. Os Estados Unidos ainda é um dos países que mais manda missionário para o mundo. Então, por favor, a gente não está falando mal daquele povo. Eu estou falando de uma cultura. É isso. E a gente precisa começar a ter discernimento sobre esses malditos lobos em pele de cordeiro, que vão confundir o cristianismo da salvação com o cristianismo de dominação, cara. Isso não está... É daqui a um tempo. Isso é real. Muito sério, cara. Muito sério. O presidente Trump, ele ganhou as eleições, né? Vocês estão ligados? E sabe qual que era o slogan, pessoal, dos eleitores? Só para vocês terem uma noção de como é que as coisas estão misturadas já. Deus, armas e Trump. God, weapons, Trump. E a gente não está em assunto de legalização e porte de arma, pelo amor de Deus. Só que vocês percebem? Tem se criado uma ideia de que proteger a família é usando a mesma arma do mundo, cara. É sendo violento, mano. É sendo cruel. É sendo excludente. É sendo intolerante.
Amigos, e aqui eu vou finalizar. A melhor forma da gente proteger a nossa família é com o evangelho em casa. Sabe o que tem acontecido? A ausência dos pais tem levado a responsabilidade para as escolas e para o Estado. Você está botando na mão do Estado para educar seus filhos. Aí o Estado vai te dar matemática, português, história, geografia, mano. Ideologia e conduta é você, cara. Ideologia e comportamento é você, mano. Fé, estilo de vida é você, cara. Mas como é que seu filho vai saber disso? Se você mais trabalha que fica tempo com ele. Mas Asaf, se eu não trabalhar o tanto que eu trabalho, eu não vou dar a vida para o meu filho. Ele vai ser um fracasso. Eu vou ser um fracasso como pai se eu não conseguir bancar determinadas coisas para ele. Isso eu estou falando, gente, porque esse, entende? É a minha experiência. Eu sei que não é pai e mãe, você não está entendendo isso agora, mas pensa na sua família. Amigos, para finalizar mesmo, desculpa, o bagulho é muito louco. A gente pode eleger o Alessandro Vilas Boas para presidente, cara. A gente pode eleger o Diego que vai vir aqui para presidente, a gente pode eleger o Hernandes de Alonso para presidente, cara. A gente pode eleger a maioria da Câmara dos Deputados de evangélicos fiéis. Isso não vai educar melhor seu filho, mano. Isso não vai converter seus pais, cara. Isso não vai transformar gays e menos gays, drogados e menos drogados. Não são cargos públicos. Presta atenção, não é conquistar Roma que fez Roma ser alcançada. Jesus nunca montou um exército para derrubar Roma e apresentar o evangelho. Ele criou discípulos que destruíram Roma pela fé, meus amigos. Estados Unidos, você não vai dominar o mundo impondo Deus, armas e Trump. Estados Unidos, você vai mudar o mundo como você fazia lá atrás, levando o evangelho e crendo no poder da salvação. Esses somos nós agora, amigos. Nós agora, cara. Que o mundo veja o nosso fracasso. E diante do fracasso a gente sorria com a fé de que Deus é quem comanda. E que nos seus sucessos dessa vida, verdadeiramente as pessoas possam ver Deus conduzindo. Deus te dizendo sim e não. O seu tempo administrado pela vontade de Deus. Esse é o cristão do último dia, cara. Um discernimento. Não vou me levar por movimentos, cara. Porque o movimento primário já me levou. Evangelho de Cristo. Amém, meus amigos? Queria que a gente orasse sobre isso.